Eu me lembro exatamente do cheiro daquele dia. Chuva fina, bolo de chocolate esquentando no forno e o barulho dos passos da minha neta correndo pelo corredor para me abraçar. Era o aniversário de 10 anos dela. 10 anos que ela havia chegado ao mundo e transformado a minha vida de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Eu tinha preparado tudo com tanto cuidado. Os balões cor-de-rosa, as flores na mesa, o vestidinho que eu mesma havia costurado porque ela tinha me pedido, porque ela dizia que o que a vovó fazia tinha um cheiro especial. Eu ri quando ela disse isso. Ri e segurei o choro ao mesmo tempo, mas o que aconteceu naquele salão, naquele sábado à tarde, foi a coisa mais cruel que eu já testemunhei em mais de 30 anos trabalhando com histórias de sofrimento humano. E olha que eu já vi muita coisa. Deixa eu começar do começo, porque você precisa entender quem é a minha neta para entender o tamanho do que foi feito com ela. A Isabela entrou na minha vida quando tinha 2 anos e meio. O meu filho, o Rodrigo, havia se separado da mãe dela quando a menina ainda usava fralda, e por um bom tempo fomos nós dois que cuidamos dela enquanto ele trabalhava, eu e o meu falecido marido. A Isabela cresceu me chamando de Vovó B, porque o B do meu nome, Beatriz, era tudo que a língua pequena dela conseguia pronunciar. Até hoje ela me chama assim, Vovó B. Quando ela fala isso, eu sinto que o mundo inteiro para. Ela é uma criança diferente. Não estou dizendo isso porque sou avó e toda avó acha o neto perfeito. Estou dizendo porque convivi com crianças a vida toda, estudei o comportamento delas, entendi como a mente infantil funciona. A Isabela tem uma sensibilidade que às vezes me assusta de tão bonita que é. Ela chora quando vê um passarinho machucado. Ela para no meio da rua para perguntar se o senhor idoso que está sentado no banco está bem. Ela guarda segredos de um jeito tão sério que parece uma adulta de 80 anos dentro de um corpo de criança. Mas ela também ri. E quando ela ri, juro que o sol entra pela janela independente do tempo lá fora. Quando a Isabela tinha 7 anos, o Rodrigo conheceu a Fernanda. Eu não vou dizer que eu não gostei dela desde o início, porque seria mentira. A Fernanda é uma mulher bonita, bem arrumada, daquelas que chegam num ambiente e mudam a temperatura da sala. Ela tem uma fala segura, um sorriso calculado e uma maneira de olhar para as pessoas que faz você se sentir avaliado antes mesmo de abrir a boca. Eu percebi isso na primeira vez que a meu filho a trouxe para me apresentar. Ela me deu um aperto de mão firme, me olhou nos olhos por tempo suficiente para me estudar e disse que havia ouvido muito sobre mim. Eu sorri e pensei, eu também vou ouvir muito sobre você. Eles se casaram rápido. Rápido demais, na minha opinião. Mas o Rodrigo estava feliz de um jeito que eu não via há muito tempo. E eu aprendi cedo que felicidade dos filhos não se questiona, se observa. Então eu observei. Nos primeiros meses, tudo correu bem. A Fernanda era atenciosa com a Isabela na frente dos outros. Comprava presentes, levava para o cinema, aparecia nas apresentações da escola com um sorriso grande. Mas eu comecei a perceber pequenas coisas que me incomodavam de um jeito que eu não sabia explicar direito. A maneira como ela corrigia a Isabela em público, sempre com uma voz doce, mas com palavras que cortavam. A forma como ela suspira quando a menina fala mais alto na mesa do jantar. O jeito sutil como ela reposicionava os desenhos da Isabela que estavam na geladeira para um cantinho menos visível quando tinha visita em casa, eram coisas pequenas. Coisas que qualquer pessoa de fora diria que eu estava inventando. Mas eu passei 32 anos como psicóloga, especializada em desenvolvimento infantil e proteção de crianças em situação de vulnerabilidade. Eu sei o que parece quando uma criança começa a se encolher, e a Isabela foi se encolhendo. Não de uma vez. Foi devagar, como a maré que vai subindo sem você perceber e, de repente, a água já está no pescoço. Ela que chegava na minha casa saltitando, começou a chegar mais quieta. Ela que me contava tudo em detalhes, passou a responder às minhas perguntas com frases curtas. Certa vez, eu estava fazendo pipoca com ela numa sexta-feira à noite, uma tradição nossa desde que ela tinha 4 anos, e ela me olhou com aqueles olhos grandes e me perguntou, Vovó B, eu sou muito barulhenta? Eu parei. Desliguei o fogo. Me ajoelhei na frente dela e perguntei de onde havia vindo essa pergunta. Ela abaixou os olhos e disse que a madrasta havia falado que meninas educadas
Não gritam. Não correm pela casa. Não interrompem conversa de adulto. Que ela estava crescendo e precisava aprender a se comportar como gente fina. Gente fina. Minha neta de 8 anos havia sido ensinada a se envergonhar de ser criança. Eu conversei com o Rodrigo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na primeira, ele me ouviu com atenção e disse que ia prestar mais atenção. Na segunda, ele disse que a Fernanda era cuidadosa com a Isabela e que talvez eu estivesse lendo demais nas coisas. Na terceira, ele me pediu, com uma paciência que já estava começando a virar impaciência, que eu confiasse no julgamento dele. Que ele era o pai. Que ele conhecia a própria filha. Eu saí daquela última conversa com um peso no peito que demorou dias para diminuir. Não era raiva. Era aquela tristeza específica de quando você percebe que uma pessoa que você ama está enxergando o que quer enxergar e não o que está na frente dos olhos. Então, eu continuei observando e esperando. O aniversário de 10 anos da Isabela foi organizado por mim. A mãe biológica dela mora no Nordeste e não tinha como vir, então a menina me pediu que eu fizesse uma festa pequena na minha casa. Só a família próxima, os amiguinhos da escola, a professora que ela adorava. Eu aceitei com o coração cheio. Fiz questão de perguntar ao Rodrigo e à Fernanda se havia alguma restrição, se tinham alguma preferência. Fernanda disse que estava tudo bem, que ela confiava no meu gosto. Tudo correu bem por quase 2 horas. As crianças brincavam no jardim. A música estava no volume certo, o bolo estava bonito. A Isabela estava com um vestido branco com fitas azuis que eu havia costurado e ela rodava pela festa com um sorriso que eu não via nela há meses. Ela estava sendo criança. Ela estava sendo ela mesma. Foi quando chegou a hora dos presentes. Eu havia comprado para a Isabela uma câmera fotográfica pequena, daquelas infantis mas com boa qualidade, porque ela havia me dito uma vez que queria fotografar as flores do meu quintal para guardar para sempre. Quando ela abriu a caixa, ela gritou de alegria. Aquele grito agudo e genuíno de criança que recebe exatamente o que queria. Ela pulou, me abraçou, saiu correndo para mostrar para os amigos. A Fernanda estava do meu lado quando isso aconteceu. Eu ouvi a respiração dela mudar. Vi o sorriso dela ficar imóvel. E então ela caminhou até onde a Isabela estava, abaixou um pouco o corpo e disse, com aquela voz doce que eu já havia aprendido a não confiar, que câmera fotográfica era coisa de adulto, que menina da sua idade não sabia cuidar de coisa cara e que ela ia guardar o presente até a Isabela ter maturidade suficiente para merecer. E antes que eu ou qualquer outra pessoa pudesse dizer qualquer coisa, ela pegou a câmera da mão da minha neta. O silêncio que caiu na sala foi o tipo de silêncio que machuca. Todas as crianças pararam. Os adultos pararam. A música parecia ter baixado de volume sozinha. A Isabela ficou com os braços estendidos, as mãos vazias onde estava a câmera 1 segundo antes e o rosto com aquela expressão que eu conhecia muito bem do meu trabalho. Aquela expressão de quem foi apanhada de surpresa numa humilhação pública e não sabe se chora, se grita ou se desaparece. Ela não fez nenhuma das 3 coisas. Ela abaixou os braços devagar, olhou para o chão e ficou quieta. A minha neta de 10 anos, que havia chegado àquela festa saltitando, se encolheu ali na frente de todo mundo como se quisesse desaparecer dentro do próprio vestido branco. Eu olhei para o meu filho. O Rodrigo estava de pé a 2 metros de distância. Ele havia visto tudo. Nossos olhos se encontraram e eu vi, com uma clareza que dói até hoje, que ele sabia que aquilo estava errado. Eu vi o desconforto no rosto dele. Vi o momento em que ele escolheu. Ele desviou o olhar. Pegou o copo de refrigerante que estava na mesa e deu um gole longo. E não disse nada. Nada. Eu senti as minhas mãos ficarem frias. Não de raiva. Aquilo que eu senti foi mais fundo do que raiva. Foi aquele reconhecimento silencioso e doloroso de que a situação havia chegado num ponto que eu não podia mais esperar, não podia mais ter paciência, não podia mais confiar que as coisas se resolveriam sozinhas. Eu me abaixei na frente da Isabela. Segurei o rosto dela nas minhas mãos. Disse a ela, baixinho, que eu amava muito ela, que ela era a criança mais especial do mundo e que a vovó B estava aqui. Ela me olhou e eu vi que ela estava segurando o choro com uma força que não deveria ser exigida de ninguém com 10 anos.
Eu a abracei forte. Depois me levantei. Falei para a minha vizinha, que estava me ajudando com a festa, que eu precisava atender uma ligação urgente do lado de fora. Ela entendeu pelo meu rosto que não era bem uma ligação. Peguei o meu celular, saí pelo portão lateral e fiquei parada na calçada por alguns segundos, respirando o ar da tarde. Depois disso, fiz aquilo que passei 32 anos aprendendo a fazer. Liguei para as pessoas certas. Eu preciso te contar uma coisa que o meu filho nunca soube, que a Fernanda certamente nunca imaginou, que a maioria das pessoas que me conhece hoje em dia, aposentada, fazendo pão no forno e cuidando do quintal, não faria ideia. Durante 3 décadas, eu trabalhei como psicóloga forense, vinculada à vara da infância e juventude. O meu trabalho era avaliar situações de risco para crianças, elaborar laudos técnicos e assessorar juízes e promotores em casos que envolviam a proteção de menores. Eu já havia estado em centenas de situações onde uma criança estava sendo diminuída, controlada, isolada afetivamente por alguém que devia protegê-la. Eu sabia nomear o que estava acontecendo com a minha neta, porque eu havia nomeado isso em relatórios técnicos por 3 décadas. O que estava acontecendo com a Isabela tinha um nome, tinha protocolo, tinha consequências legais, e eu conhecia cada um dos profissionais que precisavam saber disso. A primeira ligação foi para uma colega minha, uma psicóloga que ainda estava na ativa e que trabalhava com avaliações de dinâmica familiar. Eu descrevi a situação sem omitir nada. Ela me ouviu em silêncio e disse: "Beatriz, você sabe o que eu vou te falar." Eu disse que sabia. Ela disse: "Então você também sabe o que precisa ser feito." Sim, eu sabia. A segunda ligação foi para um advogado especializado em direito de família, com quem eu havia colaborado em muitos casos ao longo dos anos. Homem sério, metódico, daqueles que nunca prometem o que não podem cumprir. Eu expliquei a situação. Ele ficou quieto por um momento e depois disse: "Você quer o caminho formal ou quer tentar o caminho do diálogo primeiro?" Eu pensei por 2 segundos e disse: "Os dois." Ao mesmo tempo. Quando voltei para dentro de casa, a festa havia esfriado. Algumas famílias já tinham ido embora. A Isabela estava sentada num canto com a professora, que havia ficado para garantir que ela estava bem. A Fernanda conversava com alguém perto da mesa de doces, com aquele sorriso de anfitriã que ela usava tão bem. O Rodrigo estava em pé perto da porta, com o telefone na mão. Eu não disse nada para nenhum dos dois naquele dia. Não era a hora. Aprendi cedo que confronto sem preparo é energia desperdiçada. Eu me sentei do lado da minha neta, peguei a mãozinha dela e fiquei ali até a festa acabar. Na semana seguinte, o advogado deu início ao processo de solicitação de avaliação psicológica independente da dinâmica familiar. É um instrumento legal pouco conhecido pelo público geral, mas que permite que terceiros com interesse legítimo, como avós, solicitem formalmente uma investigação sobre o ambiente em que uma criança está inserida quando há indícios de comprometimento do desenvolvimento emocional dela. Eu havia usado esse instrumento muitas vezes como técnica. Nunca imaginei que um dia usaria como avó. Paralelamente, minha colega começou um processo delicado de aproximação com a Isabela. Não como psicóloga dela, porque isso precisaria de autorização parental que eu não teria de forma rápida, mas como amiga da vovó B, que vez ou outra aparecia para tomar um café e que tinha um jeito natural de conversar com crianças que fazia elas se abrirem sem perceber, eu observava a Isabela nessas conversas. Via o que eu já sabia, mas precisava que outro profissional também visse e documentasse. O Rodrigo me ligou 10 dias depois do aniversário. Ele estava com a voz daquele jeito que eu conheço desde quando ele era menino e havia feito algo errado, mas não queria admitir. Disse que a Fernanda havia comentado que eu tinha saído no meio da festa de um jeito estranho e que ele queria saber se eu estava bem. Eu disse que estava ótima. Perguntei se ele estava. Silêncio curto, ele disse que estava. Perguntei pela Isabela. Ele disse que ela estava bem. Eu disse: "Tenho certeza que sim." E desliguei. Não era frieza, era escolha. Eu sabia que qualquer conversa naquele momento, antes de eu ter o que precisava nas mãos, seria inútil. O Rodrigo estava num lugar onde ele não conseguia enxergar o que eu enxergava.
E empurrar alguém para ver o que ele não quer ver só faz ele fechar mais os olhos. Nos meses seguintes, o processo correu lentamente, como tudo que envolve burocracia e proteção da criança no nosso país, infelizmente. Houve audiências às quais eu não fui chamada porque não era parte direta. Houve avaliações que eu soube que aconteceram, mas cujos resultados demorei a conhecer. Houve momentos em que eu ficava às 3 da manhã olhando para o teto e me perguntando se eu havia feito certo, se havia uma forma mais rápida, se a Isabela estava pagando um preço que ela não merecia por um processo que deveria estar a protegendo. Mas continuei, porque eu sabia, com a mesma certeza com que sabia o meu próprio nome, que recuar ali seria o mesmo que dizer para a minha neta que o que havia sido feito com ela na frente de todos estava certo. Não estava, e nunca estaria. A Fernanda, eu soube por terceiros, havia começado a perceber que algo estava acontecendo quando o processo de avaliação familiar chegou oficialmente à casa deles. O Rodrigo me ligou furioso numa tarde de setembro. Disse que eu havia colocado a família dele numa situação constrangedora, que eu havia agido pelas costas, que eu não tinha direito. Eu deixei ele terminar. Depois perguntei, com a voz mais calma que eu consegui, se ele lembrava do dia do aniversário da Isabela, do momento em que a câmera foi tirada da mão dela, do que ele havia feito. Silêncio. Eu disse, eu te amo, filho, e amo a Isabela mais do que a minha própria vida. Por isso eu não vou parar. Ele desligou. Ficamos quase 4 meses sem falar direito. Foram os meses mais difíceis. Não pelo processo, não pela burocracia, mas pela distância do meu filho. Eu, que havia criado aquele menino, que havia estado do lado dele em tudo, que havia segurado a mão dele em cada momento difícil da vida adulta, e ali estávamos nós dois, de lados opostos de um silêncio que doía mais do que qualquer briga que já tínhamos tido. Mas a Isabela continuava vindo me visitar. A cada 15 dias, quando estava na guarda da mãe biológica dela que havia voltado para São Paulo, ela vinha passar um final de semana comigo. E nesses finais de semana, eu percebia as mudanças. Ela continuava mais quieta do que era. Mas quando estava comigo, ela respirava diferente, como se o corpo dela soubesse que ali era seguro voltar a ser ela mesma. Certa noite ela me perguntou se eu ia embora. Eu disse que a vovó B não vai a lugar nenhum. Ela disse, a minha madrasta disse que pessoas que criam problema acabam sendo deixadas de lado. Eu segurei o coração com as 2 mãos por dentro. Por fora, sorri. E disse que a única coisa que eu sabia criar era bolo de chocolate, e que esse era um problema que eu era muito feliz em ter. Ela riu. E por um segundo, ela era a mesma de sempre. A virada do processo aconteceu quando a avaliadora independente entregou o seu laudo completo. Eu não vou entrar em todos os detalhes técnicos porque não é o ponto. O ponto é que o documento descrevia, com a linguagem clínica precisa que eu mesma havia usado em centenas de laudos ao longo da vida, um padrão consistente de comportamentos por parte da madrasta que se enquadrava no que a literatura chama de abuso emocional crônico de menor. Não eram episódios isolados. Era um padrão, deliberado, consistente e com impacto mensurável no desenvolvimento emocional da criança. Quando li aquele laudo, eu precisei parar e ficar sentada por um tempo. Não porque foi uma surpresa, mas porque ver escrito em linguagem técnica o que eu havia percebido com o coração de avó por meses era uma confirmação de um peso diferente. Era a prova de que eu não havia sido exagerada, que eu não havia sido a sogra enciumada que não aceita a nova esposa do filho, que a minha preocupação tinha fundamento real e que eu havia feito certo em não esperar. O advogado entrou com o pedido formal na vara da infância. O Rodrigo foi notificado. A Fernanda foi notificada. Houve uma audiência para a qual eu fui chamada como parte interessada. Lembro de entrar naquela sala e ver o rosto da Fernanda pela primeira vez desde o aniversário. Ela estava com um blazer sério, cabelo preso, aquela expressão fechada de quem está se preparando para uma batalha. Ela me olhou com um misto de desprezo e algo que eu reconheci imediatamente como medo. O medo era porque o advogado dela ainda não sabia com quem ele estava lidando.
Quando o juiz leu o meu currículo profissional como parte da apresentação das partes, eu vi o rosto do advogado dela mudar. Vi a Fernanda se virar para ele com uma pergunta nos olhos. Vi o Rodrigo, que estava sentado a 2 metros de mim, olhar para mim de um jeito diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez. 32 anos de vara da infância. Centenas de laudos. Colaboração com o Ministério Público em casos de proteção de menor em 4 estados diferentes. Especialização em abuso emocional infantil. Professora convidada de 2 cursos de pós-graduação em psicologia forense. A vovó B, que fazia pão e costurava vestido para a neta, sabia exatamente o que estava fazendo desde o primeiro dia. A audiência durou quase 3 horas. Não vou descrever tudo porque seria longo demais, mas posso te dizer o que ficou. O juiz determinou, com base no laudo técnico e nos depoimentos colhidos, que a Isabela passasse a ter acompanhamento psicológico obrigatório semanal. Determinou também que a Fernanda fizesse um programa de orientação parental supervisionado, com avaliações trimestrais de progresso, e incluiu no processo uma nota formal de recomendação ao Conselho Regional de Psicologia, onde a Fernanda era registrada como psicóloga clínica, comunicando a existência do processo e o laudo produzido. Aqui eu preciso parar um segundo porque provavelmente você está relendo essa última parte. A Fernanda era psicóloga. Uma profissional formada para entender desenvolvimento infantil, para reconhecer traumas, para proteger mentes em formação. E havia passado anos sistematicamente diminuindo, controlando e humilhando a minha neta dentro de casa. O conselho abriu processo ético. Não vou te contar o resultado final, porque isso ainda tramitou por um tempo depois da audiência principal, mas posso te dizer que a Fernanda não voltou a atender pacientes enquanto o processo estava ativo. E que o Rodrigo, quando finalmente entendeu a extensão de tudo, passou por um processo que só posso descrever como o despertar mais doloroso que eu já vi um filho meu atravessar. Ele me ligou numa noite. Era tarde, quase 11 horas. A voz dele estava diferente de todas as vezes anteriores. Não havia mais a defensiva. Não havia o cansaço de quem está tentando proteger as próprias escolhas. Havia só aquela voz pequena que eu conheço desde que ele era menino e havia apanhado no recreio e não queria que os outros vissem ele chorar. Ele disse: "Mãe, eu precisava de você e fui o último a perceber." Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois disse que estava aqui, que sempre estive, que sempre estaria. Ele disse que tinha vergonha. Eu disse que vergonha era o começo, não o fim. Que o que importava era o que ele fazia agora com o que havia entendido. A separação entre ele e a Fernanda veio alguns meses depois. Não foi por causa do processo, ou pelo menos não só por isso. O Rodrigo me disse, muito tempo depois, que havia percebido que havia muito tempo ele vinha ignorando coisas que não queria ver, e que o processo havia sido o espelho que ele não conseguia mais desviar. Não foi fácil. Separação nunca é. Mas ele saiu do outro lado mais inteiro do que entrou. A Isabela fez 11 anos numa tarde de domingo na minha casa. Só nós dois, ela e eu, porque ela havia pedido assim. Disse que queria uma festa pequena, só com a vovó B, comendo bolo e assistindo filme no sofá. Eu fiz o bolo de chocolate de sempre. Coloquei 11 velhinha. Cantei parabéns sozinha, porque ela disse que a minha voz era engraçada e queria ouvir. Ela soprou as velas e ficou quieta por um segundo. Depois me olhou e disse: "Vovó B, esse foi o melhor aniversário da minha vida." Eu disse que sim, que com certeza foi. Ela disse: "Você foi lá fora fazer uma ligação no meu outro aniversário, né?" Eu disse que fui. Ela perguntou para quem eu tinha ligado. Eu pensei um segundo e disse: "Para as pessoas certas." Ela me olhou com aqueles olhos que parecem mais velhos do que deveriam ser e disse: "Eu sabia que você ia fazer alguma coisa. Você sempre faz alguma coisa." Eu a abracei por um tempo longo e pensei em todas as crianças que eu havia defendido ao longo de 32 anos, em todos os laudos que eu havia escrito, em todas as audiências em que eu havia entrado com pastas cheias de documentos para defender alguém que não conseguia se defender. E pensei que nenhum daqueles casos, por mais importante que fosse,
havia me custado e me dado ao mesmo tempo o que aquela história com a minha neta havia me dado, porque em todos os outros casos eu era a profissional. Eu entrava, fazia o meu trabalho e saía. A dor ficava no processo. Aqui, a dor ficou em mim. E a cura também. A Isabela hoje tem 12 anos. Ela ainda vem me visitar toda vez que pode. Ela ainda tira fotos das flores do meu quintal, com uma câmera nova que o pai dela deu de presente no Natal passado. Ela ainda me chama de vovó B, com aquela voz que faz o sol entrar pela janela. E ela fala mais. Faz mais barulho, ri mais alto. Interrompe conversa de adulto quando tem algo importante a dizer, que é sempre. Ela está voltando a ser ela mesma. E se tem uma coisa que eu aprendi, não em 32 anos de carreira, mas nessa história específica, é que o amor de avó não é só sentimento. É ação. É sair pela porta e fazer a ligação certa. É aguentar o filho furioso. É ficar em silêncio quando o silêncio é estratégia. É não recuar quando todo mundo ao redor está te dizendo para ter calma, para esperar, para não exagerar. Criança não espera. Infância não espera. Enquanto você está tendo calma, aquela criança está sendo formada. Cada dia conta. E eu não estava disposta a desperdiçar nenhum deles. O Rodrigo e eu jantamos juntos toda semana agora. Às quintas-feiras, invariavelmente. Ele traz vinho, eu faço comida. A Isabela vem quando está com ele. A gente conversa, ri, discute. Às vezes fala de coisas sérias e às vezes não fala de nada. É o tipo de jantar simples que eu não sabia que sentia falta até voltarmos a ter. Certa quinta-feira, ele me perguntou se eu havia ficado com raiva dele naquela época. Eu fui honesta. Disse que não era raiva o que eu senti. Disse que foi aquela tristeza específica de quando você vê alguém que você ama fazendo a escolha errada e você não pode fazer por ele. Disse que foi difícil. Que houve noites que eu duvidei. Que houve momentos em que eu quis ligar para ele e ceder só para ter paz. Ele perguntou por que não cedi. Eu disse: porque eu te criei para ser um homem melhor do que o que você estava sendo naquele momento. E eu sabia que você ia chegar lá. Só precisava de tempo. Ele ficou olhando para a mesa por um segundo. Depois olhou para mim e disse: obrigado por não ter desistido de mim. Eu disse: filho, desistir de você? Nem na minha pior noite. A Fernanda, eu soube recentemente, está trabalhando fora da área. Não sei os detalhes e honestamente não preciso saber. O que ela faz com a vida dela é problema dela. O que aconteceu com a Isabela foi problema meu. E eu resolvi. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter agido daquele jeito. Se eu poderia ter conversado mais, esperado mais, tentado um caminho mais gentil. Eu entendo a pergunta. E eu respeito que pessoas diferentes teriam feito diferente. Mas eu olho para a minha neta tirando foto das flores no quintal com um sorriso que vai da orelha a orelha e eu sei a resposta. Não, não me arrependo de nada. Você não bate numa criança e fica sem resposta. Não quando a avó dela passou 32 anos aprendendo exatamente como essa resposta funciona. Eles simplesmente não sabiam com quem estavam lidando e descobriram da pior forma possível.